Olá pessoal, bem-vindos a mais um projeto da Rafus Press no Catarse, O Crepúsculo da Humanidade. Né? Esse projeto é um projeto totalmente centrado na obra de Brian Evenson, que temos o último romance dele, a última narrativa, né? Uma narrativa mais ou menos curta que lançamos recentemente, The First Law, ou A Primeira Lei. E Brian Evenson é um autor extraordinário, né? Ele é um autor contemporâneo, né, americano ou estadunidense, que publica regularmente por inclusive grandes editoras e ganhou vários prêmios já nos últimos anos. Romances dele como Last Days foram premiadíssimos assim, né, no circuito de premiações de romances de terror e fantasia, né, ou terror e fantástico. E a nossa publicação, Crepúsculo da Humanidade, ela diz respeito aos livros, serão os dois primeiros e o último, que vai ser lançado ainda, de um universo que o Ivanson não batizou ainda, né? Mas é um universo de um terror mesclado com narrativa especulativa de ficção científica, que a gente pode chamar de um terror ou de um horror, talvez melhor, um horror pós-humano, né? Que é um termo muito interessante que define bem isso, né? São máquinas que vão aos poucos e devido ao conflito com a humanidade, essas máquinas vão adquirindo uma consciência de si e uma consciência do universo onde elas se localizam. E essa consciência é conflituosa com a nossa consciência, né? O Ivanson ele tem uma formação em filosofia que é perceptível nesse material. Mas não quer dizer que os romances sejam teses ou coisa parecida, não. Eles são muito dinâmicos, são, digamos assim, a construção da narrativa é muito bem feita. Tem algumas narrativas que são praticamente flash, quando você só percebe, né, que é algum tipo de estruturação bastante sofisticada, um flashback, por exemplo, que é a narrativa inteira, você só percebe no final. Ou a voz de quem está narrando, que não fica muito claro durante a narrativa toda, só no final se revela, né? Só no clímax. É muito bem bondado, é muito bem montado. E tem esse aspecto da pós-humanidade, né? Isso é interessante porque inicialmente a gente poderia pensar que o pós-humano seria uma coisa comum, convencional, e estaria relacionada àquelas ideias como da própria Mary Shelley no Frankenstein, né? A criatura, de certa forma, era não humana e a sua possível sucessão seria uma espécie de pós-humanidade, mas não se concretiza. Porque primeiro que ela não consegue ter filhos, né? Existe esse vislumbre, mas não se concretiza. E depois que na época ainda da Mary Shelley, e a própria visão da Mary Shelley, né? E dos românticos em geral, era uma visão em que a maquinaria ela era entendida como uma espécie de oposição à humanidade. Embora alguns filósofos mais, digamos assim, visionários até entendessem que a própria humanidade podia ser completamente mecânica e todas as nossas atitudes e reações fossem mecânicas, né, fossem ditadas de alguma forma por algum tipo de controle, né? Em geral, não. Mas você sempre teve essa imagem da humanidade em contraposição à máquina, da humanidade em contraposição à não-humanidade. E se isso é complexo, no Frankenstein vai ficando mais simples, né? E na própria ficção científica, em todo o século XX, com algumas raras exceções, como Philip K. Dick ou James Graham Butler, uh, a ficção científica ela basicamente assume que não, que você tem uma humanidade em oposição à maquinaria. O pós-humano é a percepção que a humanidade talvez esteja vivendo seus últimos dias e que aquilo que a gente que entende como maquinaria é a humanidade, vai se tornar a humanidade, vai se tornar a nossa herança a partir do momento que a espécie humana se extinguir, né? Um momento que, nesse tipo de horror, está bastante próximo, né? Um momento que, na própria, digamos,
sociedade, né, na própria conjuntura mundial dos dias que correm, do século XXI, está muito próximo. Então, as narrativas de horror pós-humano de Brian Evenson, elas se comunicam com a nossa realidade e são assustadoramente próximas do que nós experimentamos cotidianamente. Parece que cada vez mais, né, elas vão ficando cada vez mais atuais. Então digamos assim, é um tipo de história extraordinária que esperamos trazer para os leitores. As primeiras que estão esgotadíssimas, né? Mater e Anexo, tradução de Fábio Wack. A mais recente, que é Domínio, com tradução de Bruno Costa. E além disso, vamos trazer também para os leitores, nesta campanha, concertinas com material de um outro universo do Ivenson. O Ivenson trabalha por sequências de universos. Às vezes ele condensa tudo em romance, às vezes ele vai trabalhando esses universos. Por exemplo, o novo universo que ele está trabalhando chama-se Lancaster, que saiu neste livro aqui, né? O At Seek, né? Que é o catálogo da Rafus Press. E o Lancaster, né? É um outro universo, também muito próprio e perturbador agora pela questão espacial, espaço-temporal, né? É uma espécie de anomalia espaço-temporal que não tem uma resolução muito clara e é perturbadoramente possível, de certa forma, se a gente pensar em certos bloqueios que a gente tem, em certas memórias estranhas ou esquecimentos estranhos, né? Esse universo espaço-temporal alternativo se encaixa nisso. E por último, uma obra-prima de horror e humor negro, que é a homenagem, o conto Disciplina, vai estar numa concertina especial para alguns, né? Vai estar em algumas níveis de apoio, chamado Disciplina, que é um conto, né? Escrito pelo Ivenson, para a homenagem da Rafus Press, que foi produzida no final do ano passado, início desse ano, em homenagem ao escritor alemão Ernst Junger, né? Ele fez uma narrativa breve muito irônica, muito, digamos assim, recheada de humor negro e de referências bastante singulares, assim, né? E subversivas. Então, é um material que também vai estar disponível. Conheçam a campanha, apoiem ou divulguem, né? Apoiem se for possível, divulguem. Temos vários níveis, né? Todos têm material do Brian Evenson impresso, concertinas, livros. Vale a pena, né? A Rafos é uma editora pequena, né? A gente luta para produzir, mas consegue produzir no final e distribuir para quem tem interesse. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.